Inacreditável. Patriota, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. O que eu tenho para te contar hoje não é apenas uma notícia ruim, é um sinal de alerta vermelho piscando furiosamente sobre o Palácio do Planalto. O Brasil acordou hoje, menor. O Brasil acordou hoje mais sujo no cenário internacional. Enquanto você trabalha, enquanto você luta pelo pão de cada dia, o desgoverno que aí está acaba de divulgar uma nota que entra para a história como uma das páginas mais vergonhosas da nossa diplomacia. Estamos falando de um alinhamento direto, sem máscaras, com uma das ditaduras mais cruéis do planeta, o regime iraniano. Você tem noção do que isso significa? Não é um erro de comunicação, é uma escolha, é um lado. E, infelizmente, o Brasil foi colocado no lado errado da história, longe das democracias e de mãos dadas com carrascos. Segura na cadeira porque os detalhes dessa nota oficial e o que está acontecendo nos bastidores vão fazer o seu sangue ferver. A pergunta que fica no ar e que vamos responder agora é: até quando vamos assistir calados a nossa bandeira ser manchada de sangue alheio? O país corre sério perigo com essa turma no poder. Vamos aos fatos, nu e cruz, porque a velha mídia vai tentar dourar a pílula, mas aqui no Escalada Patriota a gente joga a verdade na mesa. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva soltou uma nota oficial. O motivo? A situação explosiva no Irã. Mas em vez de condenar, em vez de se portar como um estadista que defende a liberdade, o que vimos foi uma nota de apoio ao presidente do Irã, um aliado político dessa gestão. Prestem atenção na gravidade. O texto divulgado pelo Planalto não condena diretamente o caráter autoritário daquele regime. Não existe uma linha sequer condenando a repressão brutal aos protestos que estão acontecendo lá agora. É o silêncio dos coniventes. É o silêncio que ensurdece. E o que diz a tal nota? Preparem o estômago. O Palácio do Planalto teve a coragem de afirmar que defende o diálogo e a soberania iraniana. Soberania? De quem? Do ditador que manda matar ou do povo que morre nas ruas? Escutem esse trecho da nota oficial. Cabe apenas aos iranianos decidir, de maneira soberana, sobre o futuro de seu país. Eles pedem que os atores se engajem em um diálogo pacífico. Patriota? Vamos falar o português claro aqui. Falar em diálogo pacífico com um regime que está abatendo manifestantes a tiros é, no mínimo, uma piada de mau gosto. É estar completamente desconectado da realidade. A jornalista que analisou esse texto foi cirúrgica. Ela criticou duramente esse tom, questionando como se defende diálogo com um regime que massacra sua própria população. Aí você me pergunta, mas o que está acontecendo lá de verdade? Enquanto o nosso governo fala em soberania, a ONG Human Rights Activists News Agency, HRANA, que monitora o horror lá de dentro, muitas vezes operando dos Estados Unidos para não serem mortos, traz os números que o Planalto ignora. Sabe quantos mortos? Ao menos 2.000. 2.000 pessoas mortas. E o nosso governo acompanha com preocupação. O Ministério das Relações Exteriores disse que não há registro de brasileiros feridos. Ótimo. Mas e a humanidade? E os valores cristãos? E a defesa da vida? O Irã está enfrentando apagões de internet e telefonia há dias para que o mundo não veja um massacre. E no meio dessa escuridão, o regime marcou para esta quarta-feira, dia 14, a execução de um manifestante preso. É a primeira execução oficial desde o início das mobilizações. Execução. Pena de morte política. E o Brasil? Silêncio. Até o momento, o governo brasileiro não se manifestou em solidariedade às vítimas, mesmo com o anúncio de novas execuções públicas, que todo mundo sabe que servem apenas para intimidar a população. Brasília continua muda sobre o sangue derramado, preferindo falar em diálogo. Mas não se enganem. Isso não é um caso isolado. Existe um padrão, um modus operandi assustador nessa política externa. O governo parece viver num mundo de fantasia, ou pior, num mundo de cumplicidade ideológica. Eles estão desconectados da realidade não só no Irã, mas também na Venezuela. Olhem para o vizinho aqui do lado. Na Venezuela, as eleições são amplamente reconhecidas pelo mundo livre como fraudulentas. E o que nosso governo faz? Relativiza. No Irã, o povo não tem como exercer autodeterminação porque leva tiro se abrir a boca. A ideia de que o povo desses países pode simplesmente decidir seu futuro democrático, como diz a nota do governo, é descabida. É uma mentira contada para justificar o apoio a tiranos. Como é que a voz da população vai ser ouvida num lugar onde a repressão é a regra absoluta? Onde a internet é cortada? Onde a polícia atira para matar? A postura do presidente, defendendo esse discurso vazio de soberania, levanta questões seríssimas sobre a compreensão dele, ou a má-fé, sobre o que são esses regimes. Aqui cabe uma reflexão de bastidor, aquela análise que a gente faz quando liga os pontos. Ou o presidente está muito mal assessorado, cercado de gente que odeia o Ocidente,
ou ele opta conscientemente por ignorar a gravidade das violações de direitos humanos. Não tem terceira via. Ou é incompetência, ou é maldade. Eles usam a fachada de democracia desses países para validar seus parceiros. E é aqui que mora o perigo real para o nosso bolso, para a nossa segurança e para o nosso futuro. O mundo está vendo? Ninguém é bobo. Um discurso que ignora a realidade dessas violações não é só irresponsável moralmente. Ele prejudica a imagem do Brasil no cenário internacional de uma forma que pode ser irreversível. Nós estamos falando de um momento geopolítico delicado. A administração americana, liderada por Donald Trump, mantém um foco crítico, uma lupa gigantesca sobre essas nações. O Irã é inimigo declarado dos valores ocidentais. E o Brasil, ao soltar uma nota dessas, beirando o elogio, se coloca na linha de tiro. Se o presidente brasileiro não alterar essa retórica suicida, se continuar a se alinhar com esses regimes, ele corre o risco de ser visto mundialmente como conivente com a miséria e a desgraça que afligem milhões de pessoas. E quando o Brasil é visto como aliado de ditadura, quem paga a conta é o agronegócio, é o comércio exterior, é o cidadão comum que vê o país virar um pária. A mudança de postura é essencial, é urgente, para que não nos tornemos aliados implícitos de quem desrespeita a dignidade humana. Mas parece que eles não ligam. Parece que a ideologia fala mais alto que o interesse nacional. Eles relativizam o autoritarismo, fecham os olhos para a tortura e envergonham a nossa diplomacia histórica. Patriota, o cenário é sombrio. Temos um governo que, diante de 2.000 mortos, escolhe a palavra soberania para proteger o algoz. Temos um governo que, diante de execuções marcadas para acontecer hoje, escolhe o silêncio sobre as vítimas. É esse o tipo de alinhamento internacional que o Brasil passou a ter, longe das democracias, abraçado com o que há de pior. É triste, é revoltante, mas é a realidade que precisamos enfrentar. Nós precisamos ficar alertas. O país corre perigo com essa mentalidade no comando. A nossa única esperança é que o povo brasileiro não tenha memória curta e não compartilhe dessa moral distorcida. Que Deus proteja e abençoe o Brasil, porque o povo não merece passar por essa vergonha. Agora eu quero saber de você. Essa nota do governo te representa? Você concorda com esse apoio velado ao Irã enquanto o povo é massacrado? Se você, assim como eu, sente vergonha dessa diplomacia, já esmaga o botão de inscrever-se agora. Ativa o sino. O YouTube não gosta desse tipo de verdade. Então eu preciso da sua ajuda para espalhar essa mensagem. Deixa o like e compartilha esse vídeo nos grupos da família, no grupo do trabalho. Mostre a eles o que a TV não mostra. Vamos fazer barulho. Aqui é o Escalada Patriota News. A verdade dói, mas liberta. Brasil acima de tudo. Fui.